Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Estou aqui no estádio Santiago Bernabéu e quero abrir esse vídeo falando do momento mais emocionante para mim aqui no jogo no Bernabéu. Hoje eu estava em uma posição diferente no estádio por questões de produção de conteúdo, então eu não estava na tribuna de imprensa, onde eu costumo ficar durante as partidas do Real Madrid. Mas o minuto de silêncio hoje, aqui no estádio Santiago Bernabéu, ele foi em homenagem ao César Menotti, argentino falecido recentemente, e às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Cara, não tem como não se emocionar vendo o maior clube do mundo em um jogo aqui nesse estádio tão emblemático, lembrar das pessoas que se foram, né, e da quantidade de gente que ainda está sofrendo no Rio Grande do Sul. Então, de novo, eu quero começar esse vídeo aqui pedindo a ajuda de todo mundo. A gente vai precisar continuar ajudando o Rio Grande do Sul, porque o estado continua afetado muito pelas enchentes. É muita gente que perdeu tudo, são muitas pessoas que estão fora das suas casas. Então esse pedido de ajuda, ele está aqui, ele vai ficar aqui no canal durante bastante tempo. Mas vamos falar do jogo do Real Madrid um pouquinho. Como eu disse, eu vi o jogo de um lugar diferente, então não tive a possibilidade de ver da forma como eu sempre vejo. E essa análise aqui, ela não vai ficar tão aprofundada em muitos momentos da partida, porque eu vi o jogo de outro lugar. Mas vou trazer aqui alguns destaques para vocês. O primeiro é que o Real Madrid continua imparável nessa temporada, mais ainda dentro do Campeonato Espanhol. 37ª rodada, o Real Madrid já é campeão espanhol, inclusive colocou todas as taças dos 36 títulos, não a taça propriamente dita, mas uma réplica em papel, em algo, não sei exatamente o que era, mas estavam as 36 taças do Real Madrid no meio do campo, no círculo central antes do jogo começar. O Nacho mostrou a taça para os torcedores, houve essa celebração, o grito de campeão é campeão. Mas a verdade é que o Real Madrid continua fazendo um grandíssimo campeonato espanhol. Assim, na 37ª rodada goleou o Alavés aqui no Bernabéu, fazendo um jogo tranquilo, um jogo no qual o Ancelotti colocou em campo o que deve ser o time titular na Liga dos Campeões. A gente ainda tem a dúvida na zaga, o Rüdiger, por exemplo. Ok. O Rüdiger, por exemplo, foi reserva, vai ser titular. Aí Nacho e Militão, os dois jogaram hoje. Interessante ver como o Militão continua na evolução física dele, né? A gente viu hoje ele dar bastante sprints, desarmar, bola pelo alto, assim, no desarme, no cabeceio. Ele é muito bom e a gente tá vendo o Militão voltar nisso. O Ancelotti falou outro dia pra gente na entrevista coletiva que se a final da Champions fosse hoje, o Militão não estava pronto para ser titular. Mas o Real Madrid ainda tem 2 jogos antes da final da Champions, vamos ver como é que vai ser o ritmo do Militão. Mas é isso, o Real Madrid que a gente viu em campo contra o Alavés muito provavelmente vai ser o time que entrará em campo na final da Liga dos Campeões. Tudo indica que com Thibaut Courtois no gol. Hoje ele foi titular de novo, fez várias defesas, e inclusive fez mais de uma defesa daquela de levantar o torcedor e falar "Ai, Courtois!" e tal, porque, né, estamos falando de um goleiro realmente que faz a diferença, apesar da grandíssima temporada do Lunin. O Ancelotti falou na prévia do jogo, o Lunin faz uma grande temporada, o Courtois é o melhor goleiro do mundo. Aí ele já nos deu a entender quem vai jogar a final da Champions, e o jogo do Courtois hoje aqui realmente foi muito bom. Então, o Militão voltando, pegando ritmo, Courtois jogou e foi bem, como goleiro titular do Real Madrid. A gente tem a dúvida na zaga, mas o Rüdiger hoje foi o jogador que descansou. O Camavinga atuou de volante, porque existe a questão do Tchouaméni, não sei se ele vai chegar a tempo de jogar a final da Champions. Existe aqui um certo pessimismo em relação à recuperação dele, uma lesão no pé, no mesmo pé que ele sofreu uma lesão em novembro, então não sei se ele vai conseguir chegar a tempo o Tchouaméni. Camavinga deve jogar nessa posição e a gente vai ter Fede Valverde, Jude Bellingham, Vinícius e Rodrigo. 5 gols no Alavés, a maior goleada do Real Madrid no Campeonato Espanhol nessa temporada. 2 gols de Vinícius Júnior, que chegou aos 23 na temporada, igualando a sua melhor marca, o seu melhor registro em uma temporada em relação a gols. Com muitos jogos a menos, porque lembrando que o Vini teve pela primeira vez na sua carreira 2 lesões musculares. O início da temporada dele, ele perdeu 11 jogos e mesmo assim, nesse 2024, ele está recuperando gol e gol e gol e gol.
e está sendo decisivo e importante para o Real Madrid. Inclusive a torcida cantou mais de uma vez Vinícius Júnior bola de ouro. Existe essa campanha aqui realmente por parte do Real Madrid, do seu torcedor, de o Vinícius ser esse cara, e entregou de novo esses 2 gols. Um grandíssimo jogo de Jude Bellingham, que marcou o primeiro gol do Real Madrid, deu 2 assistências. O Bellingham, é verdade que nesse ano de 2024 a gente não tem visto ele ser tão protagonista em relação aos gols, mas ele é em muitos jogos protagonista em relação ao jogo, e foi mais ou menos hoje o que a gente viu ele de novo fazer. É um cara que ocupa muito campo, é um cara que lê muito bem os espaços, ele é escalado como 10, mas ele acaba fazendo a função do centroavante quando não tem ninguém ali ocupando. É um cara extremamente inteligente jogando, né? Primeiro gol do Jude, segundo gol do Vinícius, terceiro gol do Fede Valverde, que é um jogador extremamente importante para o Ancelotti, é o jogador com mais jogos essa temporada, e é um jogador que quando ele tá bem, o Real Madrid dá um salto de qualidade. E quando ele não tá no time, bem ou não bem, o Real Madrid sente muito, porque é um jogador muito importante para o equilíbrio desse time. Então hoje o Fede Valverde voltou a marcar, que para ele é importante, porque algumas temporadas atrás ele marcava muitos gols, não está conseguindo marcar tantos, mas está sendo importante dentro do jogo do time. E o último gol, depois o Vinícius fez o quarto, o último gol foi de Arda Güler. 4 gols no Campeonato Espanhol. Ele que hoje, quando o Arda entrou, o Ancelotti não tirou nem Vini, nem o Rodrigo, nem Bellingham. E o time jogou, pelo que eu consegui perceber, com Vinícius e Rodrigo, Arda na direita e Bellingham na esquerda. Eu ainda já falei isso aqui várias vezes, que eu tenho dúvida de saber exatamente qual é e que espaço e que função e ocupação o Arda Güler vai ocupar quando ele passar a ter mais minutos no Real Madrid, né? Que na próxima temporada, se ele não sofrer com as lesões, provavelmente ele vai ter minutos. E eu acho que o Ancelotti está fazendo alguns testes com ele para ver. Ele joga pela direita, isso a gente já sabe, mas talvez ele não precise jogar como ponta, ele pode jogar um pouquinho mais recuado. E tendo o Rodrigo na frente dele. Vinícius e o Rodrigo trocaram muito de função, inclusive o gol do Arda sai numa grande jogada do Rodrigo pela esquerda, daquelas coisas da movimentação louca do ataque do Real Madrid. E mais uma vitória do Real Madrid no Campeonato Espanhol. São 20 jogos sem sofrer gols e 30 jogos seguidos sem perder. O Real Madrid iguala o seu recorde dentro da competição nacional. Um recorde que, se eu não me engano, era dos anos 80, eu posso estar errado, isso pode ser mais antigo ainda, mas iguala o seu recorde, faz um grande campeonato espanhol, tem a melhor defesa, o melhor ataque. E na temporada são 52 jogos e em 50 o Real Madrid não perdeu. 40 vitórias e 10 empates, apenas 2 derrotas, sendo que apenas uma foi nos 90 minutos, a outra foi na prorrogação, e as 2 foram contra o Atlético de Madrid, uma no Campeonato Espanhol lá no início da temporada e depois na Copa do Rei nesse início de ano. Realmente é uma temporada incrível do Real Madrid, mas o foco é total na final da Liga dos Campeões. Impressionante aqui nos arredores do Bernabéu, a gente já vê o Cachecol Real Madrid-Dortmund da final, a gente vê o Cachecol Apor La 15, a gente vê um Cachecol que eu achei interessante, novo, com vários jogadores, assim, um Cachecol com fundo escuro, uma parte branca e vários jogadores, assim, com a data da final. E, inclusive, no último jogo da temporada eu vou mostrar ele aqui pra vocês, porque não consegui fazer a imagem dele hoje, mas achei interessante. Tem vários cachecóis diferentes nessa temporada, não só os que a gente já estava acostumado. O do Mbappé, o do Endrick já estão por aqui, mas, enfim, muitos em referência à final da Liga dos Campeões. O Real Madrid tem mais 2 partidas antes da final da Champions. Próximo fim de semana joga fora de casa e fecha o Campeonato Espanhol no último fim de semana antes da final da Champions aqui no Bernabéu. Então vai ser o último jogo antes da final. Tudo está sendo preparado com o objetivo da final da Liga dos Campeões, que é a obsessão toda a temporada desse time, e o Real Madrid conseguiu chegar em mais uma final e está num ritmo de chegar bem lá. O Ancelotti está dosificando minutos. Hoje jogou o time mais titular, provavelmente no próximo jogo fora de casa devem jogar os jogadores com menos minutos para terminar a temporada aqui no Bernabéu com o time, provavelmente, que deve ser o time da final da Champions lá no dia 1º de junho em Wembley. Antes de encerrar esse vídeo aqui, pedir de novo para quem puder ajudar de qualquer forma, seja com doações, seja com doações financeiras, seja com
Cara, um abraço e uma mensagem já pro povo gaúcho, porque qualquer forma de ajuda tá válida. Os gaúchos precisam de água, precisam de comida, precisam de roupa, de sapato, de roupa íntima, de produtos de higiene. É realmente muita coisa que se precisa. Vai demorar para reconstruir o estado, mas a gente tem que estar na esperança de que as coisas vão melhorar, né? Quando a chuva passar e tudo baixar, vão ser meses difíceis, estão sendo dias difíceis e vão ser meses difíceis pela frente. Então, todo meu carinho, um beijo, um abraço, tudo para o povo gaúcho e quem puder continuem ajudando o Rio Grande do Sul, que precisa muito da nossa ajuda. Beijo para vocês, não sei quando eu volto com vídeo por aqui, mas estamos sempre aparecendo aqui com alguma coisa para vocês. Obrigada, pessoal.